Ô Mark, são 14 rodadas para a maior parte das equipes até o fim do Campeonato Brasileiro e muitos desafios para a maior parte delas, né? Ou 2 ou até 3 competições. Essa administração de elenco traz certa incerteza também quanto à Série A do Campeonato Brasileiro, né? E com as equipes muito vivas, né, nas competições, né, Cirilo? Uma decisão na terça-feira que está em jogo muita coisa na temporada, né? É o jogo, até o momento, para Atlético e Cruzeiro, o mais importante no momento, né? Para essa temporada tão maluca que foi essa de 26, com jogos encavalados, jogo toda hora, né? O pessoal tendo que se organizar para misturar time, para não desgastar tanto os seus atletas, né? Eu sou da opinião que, para esse jogo de sábado, o Cruzeiro vai com um mistão, cara. Ou se não, com o time totalmente reserva. Porque o que vale é o clássico de terça-feira. Tem essa cerejinha aí para todo mundo no sábado, que, pô, convenhamos, né, cara? É obrigatório, você tem que estar lá, você tem que fazer a sua parte, jogar, e quem jogar bem, né? Para representar bem a camiseta dos clubes. Mas o olhar, cara, a cabeça, não tem como, Cirilo, tá na terça-feira. Tá na terça-feira, cara. A força máxima para Cruzeiro e também para Atlético, eu não tenho dúvida, é para terça-feira. Até pela sequência que o Cruzeiro teve de jogos difíceis, pesados contra o Flamengo e contra o Atlético no primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil. Então, se ele não refrescar os caras agora, neste jogo, porque tem ainda mais 13 rodadas para frente, que você tem condição de recuperar, não tem como, cara. Não tem como. Eu acho que o momento é esse, para você resguardar o seu time, a sua força máxima para o grande evento da terça-feira. Ô Edu, nós estamos falando de fato novo, né? Esperando algum fato novo, talvez o Arthur Jorge tentar alguma coisinha diferente aí nos próximos dias. Você espera alguém para ganhar a vaga de titular no Cruzeiro com o jogo da terça-feira no comparativo com o que foi o dessa terça agora? Ou você faria as mesmas escolhas feitas pelo Arthur, ele colocou o que tinha de melhor na sua visão? Não, eu acho que na minha cabeça tem uma dúvida em relação ao Wesley. Acho que o clássico do Wesley não foi dos melhores e longe de mim querer colocar a responsabilidade no Wesley. Ontem até falei a respeito disso, né? Ele perde uma bola no lance do gol que o Franco recupera. Aliás, o Franco, né, gente? O Alan Franco foi muito importante no gol do Atlético, desarmando o atacante do Cruzeiro. Mas ali é uma sucessão de equívocos. O do Wesley foi apenas o primeiro. Aí tem erro do Fabrício Bruno, tem erro do Fagner, tem erro do Otávio, um monte de gente errou naquele lance do gol do Atlético e, claro, tem muito mérito do Atlético, do Alan Franco, do Bernard, do Coelho e do Renan Lodge. Então, talvez essa posição do Wesley, que, sendo muito sincero, né, tem pouco tempo também de Cruzeiro. A parte física, ele teve um jogo que o Cruzeiro viajou e ele ficou aqui aprimorando. A parte física foi contra o Corinthians, se eu não estiver enganado. Então, talvez essa posição aí, esse lado do campo esteja em aberto. Os outros, não vejo ninguém perdendo posição nesse momento. Você espera, Simões, do time para terça-feira do Cruzeiro? Você acha que tem alguém merecendo ganhar a vaga de titular ou perder a vaga entre os titulares? Ô Cirilo, assim, não é nem a questão de perder, né? É que o Wesley não aconteceu, mas o tempo é muito curto, né? E ali, no momento que teve essa perda de bola dele, o desgaste já era grande, né? Porque é um jogador que não está com o seu melhor condicionamento físico, né? Eu concordo com o Edu, uma coisa que ele disse ontem na TBB, de que o Arthur Jorge, ele tem sido repetidas vezes surpreendido pelo treinador adversário e ele não tem provocado surpresa. O Cruzeiro tem jogado sempre da mesma maneira, tá? E o adversário consegue trazer novidades que deixam o Cruzeiro desconfortável, principalmente na primeira etapa. Não é coincidência o fato de o Flamengo ter sido superior ao Cruzeiro no primeiro tempo, e eu acho que nos 2 jogos no Mineirão, e o Flamengo e o Atlético ter sido superior ao Cruzeiro no clássico de terça-feira passada. São justamente as surpresas, né, que o Jardim e o Barba trouxeram, que deixaram o Cruzeiro desconfortável. Então eu não sei o que ele pode fazer. Não sei se uma dobra de laterais pela esquerda com Vidalba e Rojas, o que deixa o time de repente um pouco mais forte e dá mais liberdade ao Matheus Pereira. O que eu penso no Cruzeiro é que pro estilo de jogo que a gente vai ter na terça-feira, era fundamental ele dar mais liberdade ao Matheus Pereira. Essa formação com os 2 pontas, o centroavante, o Matheus Pereira tem que participar muito da ação defensiva. E eu acho ele um jogador muito raro
para ficar correndo tanto para trás para poder recompor, para poder fazer a marcação de volantes, até porque o Atlético joga com 3 volantes, mas se a gente pegar os 3 volantes do Atlético, são 3 volantes que sabem jogar futebol. São jogadores de muito nível técnico. E isso já aconteceu com o Matheus Pereira, por exemplo, no Maracanã com o Jorginho. Então, de repente, tentar uma formação que possa dar mais liberdade ao Matheus Pereira, para ele jogar mais próximo ali da área, para poder ser mais o pifador do Caio Jorge ou até mesmo do próprio Arroio. Ele pode ter os mesmos jogadores, ô Cirilo, para este jogo, para essa decisão, mas com movimentações diferentes, né? O que ele utilizou no segundo tempo. No primeiro, ele ficou encaixotado numa marcação, os jogadores trotando para sair dessa marcação. Eu acho que na atitude ele pode mexer, sabe? Nesse estado anímico dos caras, que no primeiro tempo foi muito ruim, cara. O Atlético jogou sem fazer força, marcou sem fazer força, porque não havia uma eletricidade nessa hora dos caras pegarem, tô sendo marcado individual, eu vou começar a movimentar, entendeu? No segundo, mexeu um pouquinho, trouxe uma dificuldade para o Atlético. Eu acho que o Arthur Jorge, nessa hora, que ele pode trazer de diferente ou de surpresa para este embate, trazer uma movimentação diferente dos atletas, principalmente do meio para frente. Maravilha, Marques. Vamos seguir acompanhando, né, Rubem Júnior, as próximas notícias do Cruzeiro. Nessa sexta, treinamento, no sábado, o desafio contra o Vasco da Gama, certamente com um time bastante modificado. Estava conversando aqui com o nosso Wellington Campos também, há pouco a gente falou dessa história de fair play financeiro, ele me mandou uma notícia, a diretoria do Goiás confirmando, mais um exemplo, Série B, né? Meio de tabela, confirmando que o Goiás está devendo 2 folhas de direito de imagem e 1 de carteira assinada, ou seja, 3 pagamentos assim para os jogadores. Mais um caso de clube aí na Série B devendo time também. E o patrocinador master saiu da camisa e o novo não entrou porque foi parar na justiça. Meu Deus. Então quer dizer, e isso interfere, porque isso interfere no rebaixamento. Sim. Porque se o Goiás perde ponto, né, ele vai para a zona de rebaixamento e alguém que está na zona de rebaixamento sai da zona de rebaixamento. Então, quer dizer, é uma situação que ela não é exclusiva do clube. Ela mexe na tabela inteira da competição. E isso está acontecendo na Série A e está acontecendo na Série B. Rezende, vamos lá, mais Atlético. Vamos lá, o Galo amanhã, preparativos finais aí para o jogo contra o Vitória da Bahia, no fim de semana. E na linha que vocês estavam dizendo aqui, o Barba Domingues está pensando no que ele pode fazer no fim de semana. A vitória é muito importante para o Galo, né? Os 3 pontos nesse fim de semana contra o Vitória, porque o Atlético acabou desperdiçando alguns fora de casa aí, contra o Inter mesmo, pois um time alternativo não conseguiu vencer. Contra o Remo, a mesma coisa. Então o Galo quer continuar ali na parte de cima, no pelotão de elite, e a última rodada pro Galo foi ruim, né? Porque Cruzeiro venceu, o Fluminense venceu, Atlético Paranaense, a turma foi subindo ali. Bahia. Então o Galo precisa de pontos mesmo, tendo neste momento a prioridade sendo o clássico da Copa do Brasil na terça-feira. Como o jogo é em casa, Cirilo, eu creio que podem aparecer mais titulares. E mesmo que não apareça, a gente citou alguns jogadores aí que estão praticamente sendo titulares, né? E se ele coloca o Preciado e o Natanael, por exemplo, uma dobradinha, porque o Preciado hoje, não sei se o Edu concorda, o Max, o Simões, mas o Preciado hoje me parece reserva do Coelho, né? Fazendo ali a ala, um corredor pela direita. Ele tem feito as duas, ele tem feito a lateral também. Ele é um jogador que consegue ter a capacidade de fazer as duas. No Equador, ele joga adiantado. Exato. E o Franco é o lateral direito. E depois da Copa do Mundo, ele entrou em campo jogando como ala mais adiantado e jogando como lateral. Sim. Defendendo a primeira linha de 4 defensores. Porque anteriormente, né, era até difícil a gente pensar em alguém para fazer essa função do Coelho, né? Porque o Coelho faz uma função específica e aí pode ser o Preciado até para segurar o Coelho nesse jogo. E aí, no meio campo também ele ganhou muitas opções, né? Ele pode usar Tomás Pérez, pode usar o Cissé, e aí ele vem alternando, né? O Franco joga de vez em quando, o Maicon, ele segurou ambos, né? Contra o Internacional, pode colocar um para jogar. Contra o Inter foi Pérez e Cissé, a dupla, né? E aí mais ofensivo ele manteve o Bernard, né? Isso, jogou e colocou o Minda. O Fred, e o Minda jogou, e o Minda pode jogar de novo. Deve jogar. Deve jogar de novo o Minda. E lá no ataque, eu acho que joga ou o Renier ou o Borbas, porque até para a tendência é que jogue o Cassierra no clássico, né? Como foi o primeiro. E aí tem a possibilidade de rodar o elenco lá na frente também, e o Pacini pode ter mais uma chance, é que a gente falou quase todo mundo aí. Ô Marques, no contexto de evolução, o centroavante ainda é um problema?
É um problema, Cirilo. E eu tô nessa linha do Cláudio aí, velho. Assim, eu acho que para esse jogo vai ser um time muito parecido do que se apresentou lá em Porto Alegre contra o Internacional. Com Cissé, com Pérez no meio. Olha só o futebol como é, cara. Nós estamos aqui falando de possibilidades e de uma rapaziada que pouco joga. Qual a possibilidade de entrar nesse jogo? A gente não falou o nome do Alexander, cara. Tampouco do Dudu. Nem do Dudu. Cara, imagina. São 2 jogadores que custaram, poxa... São caros. Potes de ouro pro Atlético. E nem do Scarpa, né? E nem do Scarpa, veja bem. O Scarpa tá liberado, mas São 3 caras que eram para ser protagonistas. Ô Panzi, é incrível, cara. Assim, a gente imagina a dupla de zaga, não tem nem pra onde correr muito, né, cara? Não tem o que fazer. Tá todo mundo no departamento médico, então vai ser Dudu e Vitor Hugo. Vitão. E Vitão, exatamente. E, pô, aí tem Natanael, que pode ser o lateral, pode ser o Preciado, né? O Minda, eu acho que está garantido para essa partida, para, de fato, resguardar o time titular para terça-feira. Isso eu não tenho dúvida, entendeu? Vai ser um time mexido, a zaga titular, né? E esperando o Juan para terça-feira, né? Passando o protocolo de concussão, para que ele esteja pronto e restabelecido para o jogo de terça-feira contra o Cruzeiro. Mas não vai sair muito disso, não. E é um time forte. O time que se apresentou lá contra o Inter fez uma ótima partida com grandes possibilidades de vencer. Teve um lance do Minda que quase fez um golaço, enfim. E é uma oportunidade, cara, para se colocar forte aí à disposição do Barba, se precisar. Terça-feira, ô Barba, pode contar comigo que eu tô pronto, hein? Ô Simões, quer falar, Du? Não, é porque eu não descarto a presença do Lodi, cara. Porque se ele quiser repetir o Lodi como zagueiro, o desgaste é menor, né? E o Lodi esteve fora recentemente, né, Cláudio? Nessa sequência ele não jogou qual jogo? Ele teve um jogo Tava suspenso. Tava suspenso, Jogou contra o Remo. Eu não descarto o Lodi de novo, presente, jogando como um terceiro zagueiro para liberar o Pacini de um lado. Do outro lado você pode ter o Preciado também, jogando como um ala mais adiantado. Porque você jogando o Lodi para a zaga, fazendo um terceiro homem, passando pouco do meio de campo, é um desgaste menor. E o Lodi, vale pro Lodi que eu falei do Matheus Pereira agora há pouco. São caras que fisicamente eles são muito acima da média, cara. Eles precisam jogar mesmo e tem pouquíssimas lesões. Mas dá para ter esse desenho também pelo lado direito, né, Panzi? Com o Natanael. Né? Aí você utilizaria os dois. Exatamente. Natanael, eu falo Lodi porque melhorou muito a saída com o Lodi, né? A qualidade de passe do Lodi. O meu receio é a parada do desgaste. É o desgaste. Né? Mas ali, como zagueiro, você desgasta menos, sim. né? Boa. Ô Simões, o que você espera desse time do Atlético sábado contra o Vitória? Vale o mesmo do bloco anterior? Ô Cirilo, eu acho que sim. Eu acho que é pensar a escalação de terça e a partir da escalação de terça, e aí em conjunto com a fisiologia, com o departamento médico, com o departamento físico, ver quem pode jogar no sábado, né? Porque é isso que o Edu falou. A gente até se recordava aqui outro dia, 2021, por exemplo, né? Que o Atlético teve uma temporada insana, né? Arana, Alan, Hulk, eles jogavam todas, né? Sim. Eles jogavam todas. O Zarate tinha que ser poupado, o Nacho tinha que ser poupado, né? O Mariano na direita revezava muito ali com o Guga, né? Savarino. Mas, isso. O Savarino, enquanto teve aqui, jogou também, né? Jogava enfiado, né? Então, é isso. Tem jogador que jogar faz bem pra ele. Tem jogador que sente pouco, não sente esse ritmo de quarta a domingo. Tem outros que sentem muito, a gente percebe o Maicon, né? O Fred que tá voltando, né? Por mais que estivesse em atividade, mas assim, uma readaptação, já jogou contra o Inter um tempo razoável, já jogou no Clássico, então quer dizer, eu acho, pode ser Simões, preservado. Ele vai repetir a ideia de alguns jogos, por exemplo, vai ter titular que vai jogar meio tempo. Isso. Você joga um Bernard meio tempo, se o Vitor Hugo é liberado, ele joga mais meio. Ou então revezar de novo Bernard e Fred. Eu não duvido que isso possa acontecer. Agora é uma pena que os dois, né? E aí eu acho que o Atlético até mais, né? Chega a esse momento da temporada que é um momento muito importante e de maratona, com os times tendo tantos problemas médicos, né? Você vê, o Atlético tá sem uma dupla de zaga, que é o Léo Duarte e o Leanco. O Atlético está sem uma dupla de meias, que é o Igor Gomes, e que voltou muito bem depois da parada da Copa, e o Vitor Hugo, que é um dos destaques do time. O Igor Gomes podia ser um jogador titular amanhã. Ou o próprio Vitor Hugo, né? Também. Porque o Vitor Hugo nessa formação do trio de volantes, né? Ele seria uma reserva. Ou o Vitor Hugo poderia, de repente, aí, até nesse jogo do Mineirão, ser uma opção pro lugar do Cassier. Não, o Castanho, o Fred e o Maicon. Não chama o Fred de volante. E o Alan Franco. A sua tara com o volante. O Gerson é volante. Diminui os caras. Não, Simões, mas esse raciocínio... Não, na Argentina tem volante defensivo e volante ofensivo. Verdade ou mentira, Claudão? É isso aí. Mas esse raciocínio do
do Panzi com relação a minutos de titulares, ele é muito lógico, entendeu? Porque se você não joga, você treina. Sim. É o mesmo que você der uma carga de treinamento para os caras. 20 minutos, vai lá, 20 minutos de jogo para você estar bem para terça-feira. É uma ótima alternativa também. Vai machucar. Vamos machucar no treino também. É muito melhor jogar, cara. Poupa no treino. É muito melhor jogar. E tem um detalhe, Fred e Castanha, eles podem não jogar o jogo todo, eu até creio que não, mas pra eles é bom jogar também. Precisa. Ritmo de jogo. Entrosamento. É isso. Adaptação ao campo. Ideia de jogo também, adaptação ao piso. Adaptação ao campo isso é um detalhe. É um detalhe. É Cara isso que aí. chegaram agora. O Fred, por exemplo, ainda não teve contato com a arena.